A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. O homem de Deus hoje vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual que está registrado no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Capítulo 5 e versículo 10, somente a parte B do versículo, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Aleluia, Jesus. Mas só que antes do homem de Deus entrar na história desse texto, eu quero fazer uma oração, Aleluia, porque a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é neste momento, meu Pai, que eu entro na Tua presença, porque Tu és fiel, meu Pai. A Tua palavra ela fala que ainda que o homem ele continue infiel, o Senhor continua fiel, meu Pai. Pai, o Senhor Jesus só trabalha nas áreas impossíveis, meu Pai. Pai, agora neste momento eu oro em favor das pessoas, meu Pai amado, que se encontra com um problema insolúvel, meu Pai. Meu Deus, mas que o Senhor Jesus vai de encontro, meu Pai, vai solucionando aquela porta, meu Pai amado, tão esperável, meu Deus. Pai querido, Pai amado, mas aonde a mão dele não alcança, meu Pai, que o Senhor vai alcançando, meu Deus, e vai abrindo, meu Deus. Pai amado, vai de encontro, meu Pai querido, com a necessidade de cada um, meu Pai. Pai eterno, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e prezado ouvinte da palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre Pedro, eu vou falar, em nome do Senhor Jesus, Toda palavra que eu vou falar aqui, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos, se você sentir no teu coração de se inscrever neste canal aqui, se inscreva. Deus vai estar te abençoando grandemente, Que assim, você compartilhando, se inscrevendo, esse vai ajudar a alavancar esse canal, e Deus também vai alavancar a tua vida cada vez mais para a melhora, Porque tudo que nós fazemos para Deus, nós temos uma recompensa. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, foi o primeiro encontro que Jesus teve, com Pedro, Foi quando Pedro ele estava pescando, E nós vemos que Jesus ele chega naquela praia, ali pregando a palavra de Deus ali. E nós vemos que Pedro, ele fala para Pedro, vai no mar fundo, e lança a rede, Mas Pedro já estava lavando a rede. E Pedro falou para o mestre, nós já havemos pescado a noite inteira e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E nós vemos ali que quando eles lançaram a rede, ali, eles trouxeram tanto do peixe, que a Bíblia fala que eles chamaram ainda outros barcos que estavam ali perto para ajudar, Saíram ali com o barco quase a pique, Mas a Bíblia, ela fala aqui no livro de São Lucas, 5:6, fala assim: Então fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que rompeu-se as redes, Nós vemos aqui que a rede rompeu-se, No primeiro encontro
que Pedro teve com Jesus, a rede dele se rompeu-se. Então nós vemos que quando a rede de Pedro, né, ali se rompeu-se, mas nós vamos ver lá, depois no livro de João, que quando ele se encontra com Jesus, a rede dele não se rompe mais. Aleluia, Jesus. E nós vemos que depois daquela grande quantidade de peixe, nós vemos que Jesus faz esta promessa para Pedro. Falou, de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de homem. E Pedro, ele era um pescador profissional. E nós vemos que Pedro, ele falou assim para Jesus, Jesus, mas nós largar aqui nossa família e te seguir, o que nós iremos de ganhar? Jesus falou assim, ganhará 100 vezes mais, tanto aqui nessa terra, como na outra vida. Aleluia, Jesus. Jesus estava falando assim, eu vou suprir toda a tua necessidade, Pedro. Não te preocupe. Aleluia. Oh, glória a Deus nas alturas. E nós vemos, meus queridos e prezado ouvinte da palavra de Deus, que Pedro, ele cumpriu com esta palavra, né? Ele foi até o fim. E sabemos que Salomão, ele falou assim, o fim de todas as coisas é melhor do que o começo, né? Ele foi até o fim da morte de Jesus, né? Nós vemos que chegou um certo ponto que Jesus falou para Pedro, Pedro, agora você entregue na mão dos homens, né? Eu vou ser morto. Pedro falou para Jesus, Jesus, eu irei contigo até a morte. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Por causa que sabemos que Jesus Jesus não morresse ali, nós não iríamos ter vitória, né? Porque era necessário Jesus morrer, né? E Pedro ali, o inimigo estava querendo, né, fazer que Pedro não deixasse Jesus morrer para que nós não viesse ter vitória. E sabemos que é na nossa morte é que nós temos vitória, né? Nossa morte da nossa preparação, né? Que quando Deus faz uma promessa para nós, né, nós estamos verdes, né? E devido ao decorrer dos tempos, nós vamos amadurecendo e muitas coisas vão morrendo dentro de nossas vidas, para que quando Deus concretizar a grande obra na nossa vida, né, aquilo que está vivo dentro de nós, tantas coisas difíceis, né, que entra dentro do ser humano, não venha impedir esta grande obra de Deus nas nossas vidas, né? Mas nós vemos que ali, mas Jesus falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E aconteceu, né? Quando o galo cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus, né? E nós vemos ali que Jesus foi morto, né? Mas nós vemos que, né, e ali, quando, né, chegaram aqueles homens ali, falaram para Pedro, Pedro, você está junto com Jesus, né? A morte, ela é o maior inimigo do ser humano é a morte, né? Pedro falou assim, eu nem conheço esse homem, né? E nós vemos que ele falou para os carrascos ali que ele não conhecia Jesus, né? E então se cumpriu-se aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Então, que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, e ele negou, né? Nós vemos que quando Jesus morre, Pedro pensou que tudo tinha acabado na sua vida, né? Nós vemos que Pedro pensou que tudo tinha acabado na sua vida. Ele falou, João, aí no demais discípulos, continue servindo o mestre, porque para mim não dá mais. Não tem mais jeito, né? Jesus falou para mim, tudo que ele falou se cumpriu-se, né? Mas a Bíblia fala que ainda que o homem ele continua infiel, Deus continua fiel. Mas nós vemos aqui, quando Jesus ressuscita, né? Aleluia, Jesus.
ressuscita também quase a mesma história. Pedro e mais 4 discípulos, né? Estavam pescando. Aleluia, Jesus. Estava pescando. E eles naquela noite também não apanharam nada. Estava vindo. Se encontraram com Jesus porque Jesus tinha ressuscitado. E falou assim: apanharam alguma coisa? Não, nada apanhamos. Daí Jesus falou assim: então lance a rede do lado direito. Eles lançaram a rede, mas não estavam conhecendo que era Jesus. Quando lançaram a rede, eles apanharam 153 grandes peixes, né, que está aqui. Esse irmão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E diz aqui, ó, e sendo tanto, e não se rompeu-se as redes, né? Aqui está no livro de João 21:11, né? Nós vemos que lá se rompeu-se a rede, quando ele se encontrou com Jesus. Aqui para Pedro, aqui ele estava preparado já, né? Aleluia, porque Pedro ele chorou amarguradamente, né? Pedro que ele estava preparado, e quando a pessoa está preparado, ele não se corrompe, né? Aleluia, Jesus. Nós vemos que lá quando ele se encontra com Jesus, né, a rede dele se rompeu-se. Quem sabe muitas das vezes tem coisas na sua vida que você lutou tanto para dar certo e Deus falou contigo: olha, vai dar certo. Mas muitas vezes lutou, não deu certo, né? Por causa que desse certo naquela época, a rede ia se romper. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus fala que passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Nós vemos que agora Jesus se encontra com Pedro e pega 153 grandes peixes e a rede não se rompeu-se. Aleluia, porque Pedro aqui já estava preparado. E nós vemos que o discípulo que Jesus mais amava, João, que estava ali junto com Pedro, João falou para Pedro: é Jesus, que ele ressuscitou, está aqui. Ó. Eu quero te dizer que a promessa que Jesus fez na sua vida, ela vai ressuscitar e você vai ter encontro com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Todas essas circunstâncias difíceis que você tem passado é uma preparação de Deus na sua vida. É uma preparação. Glória a Deus nas alturas. Deus está te preparando, né? Nós vemos que Pedro, quando ali ele andou com Jesus, né? Ali andou até sobre as águas com Jesus, viu muitos milagres de Jesus, né? Ele nunca, quando Pedro, quando ele deixou sua família e seguiu Jesus, né? Ele foi um homem que ele cumpriu também com a sua palavra, Pedro. Ele nunca deixou o seu ministério, né, perecer. Ele foi ali junto com Jesus, né? Ele lutou, batalhou, né? Porque Jesus fez a promessa para ele: a partir de hoje você não vai ser mais pescadores de peixe, mas sim de homem. E ele andou com Jesus até a hora que Jesus morreu. Aleluia. Mas quando Jesus morreu, nós vemos que Pedro chorou amarguradamente, né? Mas eu quero te dizer que a promessa se cumpriu-se. Aleluia, Jesus. Quando Jesus se encontra com Pedro aqui. Pedro aqui estava nu. Aí quando o João falou assim: é Jesus. Daí ele foi correndo, né? Foi ali, já se tampou-se com a túnica, né? E ali Jesus teve aquele encontro com ele. E falou assim para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro quieto, né? Pela segunda vez: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro quieto. Mas pela terceira vez Jesus falou: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: Senhor,
tu os conhece, né? Pois então vai apacentar as minhas ovelhas, Jesus falou para ele. Aqui se cumpriu-se a promessa de Deus na vida de Pedro e a rede não se rompeu-se. Porque Pedro, aleluia, ele morreu. Ele estava com medo de morrer quando se encontraram com Jesus, né? Ali quando Jesus foi morto ali. Mas Pedro, agora ele é morto de cabeça para baixo quando ele se encontra com Jesus, né? Aleluia, a morte de Pedro. Lá ele ficou com medo de morrer. Agora, quando a rede dele não se rompeu-se, ele foi, né, degolado, né, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Pelo amor do Evangelho. Porque Pedro estava preparado. Eu quero te dizer para você que Deus está te preparando você para uma grande bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você lutou, batalhou, persistiu, mas não viu nada. Mas daqui para frente você vai ver a mão de Deus sobre os teus projetos, sobre os teus negócios. Então é isso aí. Que Deus continue nos abençoando grandemente em nome de Jesus.